Segunda Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Eu creio que todo mundo já sabe de cor esse versículo. E nós estamos aí nessa empreitada, orando pelo nosso país. Segunda Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Nós estamos clamando pelo nosso país. Quinta-feira nós teremos aqui um culto de oração, às 16 horas, aqui no Largo da Batata, onde nós estaremos orando, clamando a Deus pelo nosso país. E se você quiser, você poderá levar uma bandeira dessa aqui. Isso aqui é da 25 de março, não é coisa de primeira não, tá certo? Mas é o símbolo. Você pode comprar lá na livraria, né? Você botar assim, como os pastores da Coreia, e a gente vai ajoelhar lá na praça, no Largo da Batata, e nós vamos clamar pelo nosso Brasil. Brasil. Nós não aguentamos mais tanta corrupção, tanta mentira, tanta injustiça. Nosso país precisa. E, meus irmãos, só Deus pode mudar o nosso país. Graças a Deus, o Luciano Huck lá não vai mais candidatar, comunicou hoje. Senão ia ser o caldeirão do Huck lá em Brasília, né? Nós estamos perdidos. Não sei quem é que Deus vai levantar. Mas se o meu povo, vamos ler aqui, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei o quê? A nossa terra está doente. Então, nós temos a terra que é lá no céu, mas nós temos a terra que é aqui na terra. Enquanto nós estivermos aqui, nós temos que amar a nossa terra, amar o nosso país, e interceder pelo nosso país. Então nós vamos gastar um tempo agora em oração, em duplas de oração. Vamos orar uns pelos outros também, pelo seu parceiro de oração aí. Vamos orar pelos desempregados, vamos orar pelo avivamento na Igreja Presbiteriana do Brasil e também na Igreja Evangélica Brasileira. Vamos agradecer a Deus também tantas bênçãos que Ele tem derramado, né? Não é só desgraça não, né? Nós vivemos num país com todas as lutas. Se você quiser mudar daqui, nós mandamos você para a Venezuela. Só passagem de ida. Se você quer ir, né? Mas o nosso país é um país abençoado por Deus. Nós temos, apesar de tantas lutas, nós somos um povo abençoado. Tá certo? Vamos agradecer pela sua família, pelos seus entes queridos, por aquilo que Deus tem feito por nós. Então vamos lá? Vamos ter um tempo aí de oração. Vamos nos ajoelhar na presença do Senhor.
Senhor Deus, nós estamos aqui, Senhor, diante de Ti. Tu sabes como nós estamos, cada um aqui. Nosso coração, nossa alma, nossa mente, nossas emoções. Estamos aqui para dizer que nós precisamos de Ti, Senhor. Precisamos que o Senhor nos sustente, precisamos que o Senhor nos capacite. E acima de tudo, que o Senhor nos conduza em triunfo segundo a Tua vontade. Clamamos a Ti pela nossa nação, pelo nosso país. Clamamos a Ti pela Igreja Evangélica Brasileira, para que a igreja seja de fato a consciência da nossa nação. Pai, nós não queremos ser melhor do que ninguém, nós não queremos ostentar uma bandeira de hipocrisia, de santidade vazia, mas queremos viver, ó Deus, aquilo que o Senhor tem para nós vivermos de forma íntegra. Olha para nós aqui, Pai. Nós não queremos comparecer diante de Ti com máscaras, com falsidade. O Senhor é o Deus de toda a verdade. E nós precisamos de Ti, Senhor. Nós dependemos de Ti. Venha satisfazer, ó Deus, nessa noite, aquele coração que está aflito, abatido, contrito. Renova as nossas forças, renova a nossa esperança, renova as nossas expectativas, Senhor. Que nós possamos olhar para Ti nessa noite, entender que o futuro que o Senhor tem para nós fará convergir todas as coisas para o nosso bem. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, por aquilo que o Senhor tem feito, por aquilo que o Senhor fez e por aquilo que o Senhor fará. Nós oramos descansando o nosso coração em Jesus nessa noite, pois é no nome dele que nós oramos. Amém. Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos louvar ao Senhor de coração. Nosso Deus, com um cântico em Teu louvor. Da minha boca, o meditar do meu coração sejam agradáveis a Ti, Senhor. Sejam retos os meus caminhos, irrepreensível meu proceder, minha vida é um culto em Teu louvor. Nossas vozes, sim, em Teu louvor. Entregamos nossa vida no culto de louvor ao Teu nome, Senhor. Palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis a Ti, Senhor. Sejam retos os meus caminhos, irrepreensível meu proceder, minha vida é um culto em Teu louvor, em Teu louvor. Erguemos nossas vozes, sim, em Teu louvor. Entregamos nossa vida no culto de louvor ao Teu nome,
vozes, sim, em teu louvor. Entregamos nossa vida no culto de louvor ao teu nome, Senhor. Sonda-me, Senhor, quebranta o meu coração. Vamos louvar o nosso Deus e que seja um cântico sincero como uma oração. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. E enche-me até que em mim se ache só ti. Usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Que o Senhor possa nos usar
Vamos continuar nossa adoração com transformação. É o nosso hino 336. Longe do meu Jesus, já me achava sem vigor, a perecer sem luz. Meu estado Cristo viu, dando-me sua mão, e salvar-me conseguiu da perdição. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer. Sim, Cristo Salvador me transformou. Minha vida, todo ser, quero me consagrar. Ao seu lado vou viver, o seu amor cantar, a mensagem transmitir aos que perdidos são. Venham todos já fluir a salvação. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer. Sim, Cristo Salvador me transformou. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer. Sim, Cristo Salvador me transformou. Amém. Os irmãos podem se assentar. Meus queridos irmãos, vamos abrir a palavra de Deus em Romanos, capítulo 6, versos de 1 a 23. Eu quero falar com vocês nessa noite sobre a necessidade da santificação. A necessidade da santificação. Romanos é uma carta maravilhosa, é uma carta doutrinária. Nos capítulos 1, a partir do versículo 18, até o capítulo 3, versículo 20, Paulo fala da depravação total do homem. Do capítulo 3, a partir do versículo 21, até o capítulo 4, ou final do capítulo 3, Paulo fala sobre o segredo da justificação. Se nós estamos condenados pelo pecado, a justificação vem pela fé em Cristo Jesus. Capítulo 4, o apóstolo Paulo fala sobre os exemplos da justificação no Antigo Testamento. No capítulo 5, ele fala sobre as riquezas
oriundas dessa justificação pela fé. E no capítulo 6, ele fala que depois de justificados por Deus em Cristo Jesus, nós temos que buscar uma vida de santificação. Nós temos que andar, na linguagem de Paulo aqui, em novidade de vida. Novidade de vida. Mas eu gosto sempre de dizer que a vida cristã é ao vivo e a cores. Como é que a gente pega um conceito teológico de santificação e aplica isso de forma prática na nossa vida? E é isso que eu vou tentar passar para vocês aqui. Diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, o que para ele o quê? Morremos. Paulo estava enfrentando, lá na igreja de Roma, um conceito muito simples dos liberais. É que se eu, como pecador, eu recebo a graça de Deus, se eu continuar pecando, eu vou receber mais o quê? A graça de Deus. Os teólogos e os historiadores chamam essas pessoas de antinomianos. Ou seja, eu sou crente agora, eu estou livre, eu estou justificado pela fé, então vou levar uma vida no pecado. Mas o que é que Paulo fala aí? Como é que ele responde? Ele diz assim: de modo nenhum. De modo nenhum. Nós não podemos permanecer no pecado para que a graça seja mais abundante. Pelo contrário, nós agora que somos justificados pela fé, nós temos que buscar uma vida de santificação. E aqui eu quero colocar para vocês 3 conceitos que estão relacionados à doutrina, ao ensinamento bíblico da doutrina da santificação. A santificação na Bíblia, ela se desdobra em 3 aspectos. Primeiro, existe a santificação posicional. Aquele que está em Cristo é nova criatura. Aquele que está em Cristo, posicionalmente, ele é um santo. Ele é alguém que foi o quê? Santificado por Cristo. Então, posicionalmente, ele é um quê? Ele é um santo. Você se lembra que a Igreja Católica, para o sujeito ser santo, ele precisa o quê? Fazer um milagre. Então você não precisa fazer milagre nenhum para ser santo. Vamos lá em 1 Coríntios, capítulo 1, só para você entender isso. 1 Coríntios, capítulo 1. O apóstolo Paulo diz assim, no versículo 2, 1 Coríntios 1, 2. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus. Então você foi santificado em Cristo Jesus. Então, posicionalmente você é um santo. E Paulo está falando aqui para uma igreja que era imatura, uma igreja que tinha vaidades, uma igreja que tinha pecados. Mas o fato de nós estarmos em Cristo, posicionalmente nós somos o quê? Uma nova criatura. Mas Paulo vai colocar aí nesse conceito, veja aí. Ele diz assim: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, vocacionados para ser santos. E aqui Paulo fala, sai do aspecto posicional para o aspecto vocacional. Ele está falando aqui do processo de santificação. E o que é o processo de santificação? É a mortificação do velho homem e a vivificação do novo homem. Em linguagem bem simples, você vai deletar os hábitos do novo homem e vai colocar na sua memória os hábitos do novo homem. O apóstolo Paulo fala que é como se você se despisse do velho homem e se revestisse o quê? Do novo homem. Isso é o quê? Um processo. E nesse processo tem a participação de Deus e tem a nossa o quê? Participação. Por fim,
A santificação que é posicional, a santificação que é um processo experimental, essa santificação se torna também um ato que é final. A todos que Deus santificou, a esses também o que? Glorificou. E o que é a glorificação? A glorificação é a santificação, o que? Final. O que significa isso? Significa que eu sou um crente hoje, eu estou lutando no meu processo de santificação com a ajuda do Espírito Santo, mas haverá um dia em que eu serei liberto, não somente do poder do pecado, mas da presença, o que? Do pecado. E João diz que nós veremos a Jesus como Ele é e seremos o quê? Semelhantes o quê? A Ele. A Ele. Mas enquanto isso não chega, nós estamos aqui na arena, né? Tá certo? Quem acordou hoje dizendo que não ia pecar e pecou? Levanta a mão, só para ver aqui quem é os normais. Pronto. Hoje eu acordei, não vou pecar. E aí você já começa pecando quando você sai do apartamento e o portão não abre. Não é assim? Não funciona. Aí você já xinga o porteiro. Todo dia a gente acorda dizendo, eu não vou pecar hoje, eu vou ter uma vida, quero agradar o meu Senhor. Mas a luta, a vida cristã, ela é ao vivo e a cores. Agora, veja que Paulo vai colocar aqui, em Romanos capítulo 6, e eu quero dividir esse texto em 3 partes. 6, de 3 a 10. A primeira parte, Paulo vai falar sobre o saber. E eu queria que você grifasse. Primeiro, grife esse verbo. De 3 a 10, sabendo. De 11 até só o versículo 11, ele vai dizer, considerai-vos. Sabendo, considerai-vos. E a última parte do capítulo, do versículo 12 até o 23, ele vai usar um verbo que é o verbo-chave, oferecei-vos. Oferecei-vos. Então preste atenção. Paulo vai ensinar para a gente aqui a doutrina da santificação, primeiro, trabalhando a nossa mente. Ele diz, vocês precisam viver uma santificação, e para você viver essa vida de santificação, vocês precisam saber de algumas coisas. Segunda parte, versículo 11, ele diz, se você sabe disso, você considera isso de forma o quê? Prática. Terceiro aspecto, ele diz, se você sabe, se você se considera, você agora vai se oferecer. Você vai se consagrar ao processo de santificação. Ok? Então vamos lá, vamos caminhar no texto. Então Paulo vai colocar no versículo, né? Vamos começar aqui trabalhando. No 6:2, ele vai dizer assim, de modo nenhum, como viveremos ainda no pecado, nós, o que para ele, o quê? Morremos. Preste atenção. Nós que morremos para o pecado, como poderíamos ainda viver no pecado? Aquele que está morto, está o quê? Livre. Significa que se existe alguém que tem liberdade para não pecar, é aquele que está o quê? Morto para o pecado. Lembre-se que em Efésios 2, versículo 1, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos o quê? Delitos e pecados. Quando você estava morto no pecado, você simplesmente fazia a vontade do pecado. Mas agora que você está vivo espiritualmente e morto para o pecado, você não pode continuar o quê? Pecando. Está dando para entender? Você está morto para o pecado.
O pecado está diante de nós, o pecado nos assedia. Aí você diz para o pecado: estou morto, velho. Sai fora, eu estou morto para você. Eu estou morto. Eu morri para isso. É tão interessante, irmãos, porque a morte paga todos os débitos, de sorte que a pessoa que morreu com Cristo tem todos os seus débitos quitados e está pronto para começar o quê? Uma nova vida. Vida. O apóstolo Paulo, no capítulo 7, vai falar dessa luta, e ele vai comparar a lei como se nós estivéssemos casados para a lei. Mas a lei morreu. Então eu estou o quê? Livre da lei. Então a primeira coisa que você precisa saber, preste atenção, quando o pecado vier lhe assediar, quando você sentir esse desejo, essa vontade de pecar, preste atenção, você dizer: eu estou o quê? Morto para isso. Estou morto para isso. Você tem que andar com a certidão de óbito no bolso. Mas eu estou morto para isso. Estou morto. Segunda coisa, veja lá no versículo 3. Versículo 3. O que diz aí? Lê comigo. Ou, porventura, ignorais que todos nós, que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Preste atenção, os batistas, os assembleianos, usam essa figura aqui para dizer que o batismo aqui é quando você faz a imersão e o sujeito, certo? Um símbolo disso aqui, mas não é nada disso que a Bíblia está dizendo. Paulo usa a ideia do batismo aqui, e você tem que entender o que Jesus falou, inclusive para os seus discípulos, que com que o batismo que ele seria batizado, todos eles também seriam, que é o batismo do sofrimento. O que Cristo está colocando aqui é o seguinte, é que todos nós fomos batizados na morte, o quê? De Cristo. Significa o seguinte, ser batizado em Cristo Jesus, significa que nós morremos o quê? Com Ele. Assim como Ele morreu carregando os nossos pecados também foram o quê? Mortificados em Cristo Jesus. Mortificados. Veja nos versos 3 e 5, ou a partir do versículo 3 a 5, ele vai dizer, 4 a 5, ele vai dizer: fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também nós o quê? Andemos em novidade de vida. Porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua o quê? Ressurreição. Paulo vai usar uma figura aqui, gente, muito interessante. Ele vai dizer o seguinte: assim como Cristo morreu e ressuscitou, assim também nós morremos com Cristo e ressuscitamos com Cristo. E assim como Cristo ressuscitou para uma nova vida, todos nós o quê? Ressuscitamos também para vivermos uma nova vida. E ele vai dizer no versículo 4, assim também andemos nós o quê? Em novidade de vida. Em novidade de vida. Terceiro argumento que Paulo vai usar: nós morremos para o pecado, nós somos batizados na morte de Cristo, nós somos mortos, sepultados e ressuscitados com Cristo. Versículo 6, o que ele vai dizer aí? Lê comigo. Sabendo isto, que foi crucificado com Ele o nosso, para que o corpo do pecado seja o quê? Destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Veja o argumento que Paulo. Ele diz: o velho homem foi crucificado o quê? Com Cristo. Assim como aquele corpo foi sepultado e ressuscitou um novo corpo, nós agora precisamos entender
que nós não somos mais o quê? Escravos do pecado. Do pecado. Jesus diz, todo aquele que comete pecado é escravo do... Mas Jesus diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, e verdadeiramente sereis o quê? Livres. Vamos abrir a palavra de Deus lá em 1 João. Vamos lá para o Novo Testamento, mais adiante. Primeiro João capítulo 3. A partir do versículo 8. Diz assim, aquele que pratica... Vamos começar no versículo 6. O que diz aí? Todo aquele que permanece nele não vive o quê? Porque todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Versículo 9, lê comigo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, este não pode viver pecando, porque é o quê? Nascido de Deus. O que significa aqui? Significa que o pecado para a gente é um acidente de percurso. Nós não temos mais prazer no pecado. Quem peca que entristece? Levanta a mão. Pecou e entristeceu. Pronto. Porque a nossa natureza agora é nascida o quê? De Deus. De Deus. Então, gente, Paulo está dizendo, gente, vocês precisam saber isso. Ó, a luta contra o pecado começa onde? Aqui, ó, na cachola. Na cachola. Eu preciso saber certas coisas. Eu agora morri com Cristo, ressuscitei com Cristo, não sou mais escravo do pecado. E se eu ressuscitei com Cristo, eu tenho que viver uma vida o quê? Nova. Eu tenho que viver em novidade o quê? De vida. De vida. Você diz, pastor, é difícil. É mesmo. Por quê? Porque Paulo vai dizer lá em Romanos capítulo 7, que o bem que eu quero fazer, esse eu não. E o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Quem é que vai me redimir disso? O Espírito Santo. Quando você tiver, assim, uma tentação, comece a orar. Comece a orar. Comece a lembrar dos versículos bíblicos. Tá certo? Comece a orar dos versículos bíblicos. Então, se você estiver sendo tentado, pode começar a orar, porque aquilo ali vai se intensificar. É uma luta, é uma luta. Mas se você estiver consciente, Deus vai lhe dar graça. Deus vai lhe dar graça. Então, veja bem. Podemos resumir? Velho homem, crucificado com ele. Velho homem, morto com ele e sepultado com ele. Então existe um Arival velho que já morreu. Esse aqui é o Arival novo, ressuscitado com Cristo. Você põe seu nome aí, se você quiser. E agora, você como Kainós Antropos, ressuscitado com ele, você vai viver uma vida nova, o quê? Com ele. Você vai viver em novidade de vida. Provérbios diz que o caminho do justo é como a luz, o quê? Da aurora, que vai brilhando, brilhando até ser dia, o quê? Perfeito. Mas o caminho do ímpio é trevas. É trevas. Segunda parte, vamos ler o versículo 11. Versículo 11. Vamos ler aí. O que diz? Vamos ler juntos? Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para com Deus em Cristo Jesus. Não basta saber, você precisa agora o quê? Considerar. Esse verbo no grego, considerai-vos,
é logicesté. Está no presente do imperativo. E significa reconhecer, levar o quê? Em conta. Isso aqui, meus amados irmãos, significa a apropriação dessa verdade. Não basta saber esta verdade. Eu preciso o quê? Me apropriar. Eu preciso me considerar uma pessoa morta para o pecado. É difícil isso, não é não? Pareceu uma mulherona dando em cima de você, bonitona, gostosona. Aí você diz, não, eu estou morto. A nova vida em Cristo Jesus. Aí você dá uma olhada e diz, estou morto, Senhor, estou morto. Estou morto, estou morto. Isso eu estou falando numa área, e nas outras áreas, que nós somos tentados o quê? E provados todo dia. E você tem que dizer assim, não basta eu saber que eu sou crente, eu preciso o quê? Me considerar um crente. Eu preciso entender que não basta apenas ter a teoria, eu preciso me apropriar, eu preciso viver isso. Agora, o que é bonito nesse texto, versículo 11, diz assim, assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, aí vem a adversativa, mas vivos, zontás no grego, para Deus em Cristo Jesus. Significa o seguinte, eu estou morto para isso, mas eu estou vivo o quê? Para Deus. Então eu tenho a força para viver em novidade o quê? De vida. Eu posso dizer não para isso aqui, porque eu estou vivo. Eu vou me considerar uma pessoa viva para Deus e morta para isso aqui. Vivo para Deus, eu quero ser usado por Deus, eu quero ser vivo para Deus. Irmãos, isso é importantíssimo. Porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Sem santificação ninguém será usado pelo Senhor. Sem santificação nós não seremos absolutamente nada diante de Deus. Por isso que o imperativo lá de Levítico é sede santos, porque eu sou santo. Eu tenho que refletir no meu caráter essa ideia de separação. Eu sou uma pessoa viva para Deus. Agora vamos para a última parte, a partir do versículo 12. Versículo 2. Diz assim, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo, o quê? De maneira que obedeçais às suas, o quê? Paixões. Porque agora veja no versículo 13, vamos ler juntos? Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Então preste atenção. Sabei, considerai, e agora vem a terceira parte, o terceiro verbo, que é o aspecto proativo. Oferecei-vos. Pergunto para você, onde é a geografia do pecado? Hein? O corpo. A nossa mente, os nossos pensamentos, os nossos membros. Tá certo? Então, lembra de Romanos 12:1? Rogo-vos, pois, irmãos, que ofereceis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Onde é que o pecado vai se manifestar, irmãos? No nosso corpo, nos nossos membros. E o que é que Paulo está falando aqui? Você já sabe disso, você se considera dessa maneira, agora proativamente você vai se oferecer a Deus, você vai se consagrar a Deus. É difícil isso ou não? É difícil. Você consagrar sua mente a Deus, consagrar sua boca a Deus,
Consagrar seu corpo a Deus, sua vida, todos os seus membros. Você dizer, não sou meu. Mas veja que Paulo, veja no versículo 16, que ele vai dizer assim: não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Versículo 19, o que ele vai dizer? Lê comigo aí. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade, para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Então, antes de você ser crente, você usava seu corpo, por exemplo, o carnaval, né? Ali, tá, aquele negócio todo, que você já sabe. Agora você virou crente, onde é que vai, qual é o espaço geográfico da sua santificação? O seu? Então você vai se oferecer para Deus, o seu corpo, a sua vida. Quais são os argumentos que Paulo vai usar aqui? A gente precisa aprender tudo direitinho. Paulo vai usar alguns argumentos. Veja que Paulo, no versículo 13, ele vai dizer uma coisa, que houve uma mudança na sua vida, uma mudança de senhor. Quem era o seu senhor antes de ser crente? Satanás, mas principalmente o que? O pecado. Você era escravo do pecado. Mas agora, como crente, quem é o seu senhor? É Deus. E Paulo vai dizer no versículo 13, vamos ler lá. Versículo 13, o que ele diz? Nem ofereçais cada um dos membros do seu corpo ao pecado, como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos o quê? A Deus. Houve uma mudança de senhor. Houve uma mudança de senhor, presta atenção. Antes o meu senhor era o pecado. Eu era escravo do pecado. Todos os meus desejos, todos os meus pensamentos eram consagrados, dedicados, oferecidos ao pecado. Agora, como nova criatura, houve uma mudança. O meu Senhor agora é Deus. Então eu tenho que oferecer ao meu Senhor, que é Deus. Eu tenho que me consagrar ao Senhor. Houve uma mudança. E é tão interessante que ele diz, não a imundícia, mas a justiça para a santificação. Oferecer a quem? A Deus. Oferecer o quê? O que ele vai dizer aí? Versículo 13. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumento, mas oferecei-vos. O que significa isso? Oferecei-vos o que? A vós mesmos. Ofereceis o vosso corpo. Tudo que você é, oferece a Deus. Vocês estão me entendendo? Eu estou falando grego aqui. Está dando para entender? Oferecei-vos. Por isso que é muito importante, irmãos. Tem muita gente aí que gasta as suas energias, gasta a sua inteligência, que está tudo dentro do que? Da geografia da santificação. Qual é a geografia da santificação? Aquilo que nós somos, o nosso corpo. O nosso corpo. Eu acho interessante, e eu faria a pergunta, por que Deus quer que nós oferecemos o nosso corpo para Ele? Abra a sua Bíblia lá em 1 Coríntios 6, 19 e 20. Por que você não vai pousar para Playboy? E os rapazes não vão pousar aqui para a revista gay? Porque o seu corpo é santuário do Espírito Santo. Deu para entender? 1 Coríntios, capítulo 6, versos 19 e 20. O que é que diz? Acaso
Não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de... Porque fostes comprados por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Irmãos, o corpo é tão importante para Deus, porque o nosso corpo é a habitação de Deus. E santificação não é um negócio etéreo. Santificação envolve a nossa vida, o nosso ser, o nosso corpo. Às vezes, irmãos, quando eu saio aqui do culto à noite, e eu cometo um pecado, eu vou comer um sanduíche com bacon, com ovo frito. E eu digo, Senhor, perdoa meu pecado. Mas tem muita gente que exagera em outras áreas, né? Outras áreas. Tem gente que não quer glorificar a Cristo no seu corpo, quer glorificar Ele mesmo. Ele quer o cara sarado. Aí põe lá, tal. Meu irmão, você já pensou o cara que, o cristão, botar o corpo dele para provocar pensamentos ruins na cabeça dos outros? Como é que pode um negócio desse? O cara sendo crente? Não, mas eu sou modelo, pastor. É? Você é modelo de Deus, meu filho. Se você é modelo de Deus. Então as pessoas, você precisa glorificar a Deus no seu corpo, porque o seu corpo é santuário do Espírito Santo. Do Espírito Santo. Eu não quero nem entrar nesse negócio de tatuagem, que agora está na moda, né? Todo mundo tatuando. É tanta tatuagem que você não consegue nem ver o corpo do cara mais hoje. Tem uns aí que é difícil. Terceiro lugar, oferecer a quem? A Deus. Oferecer o quê? O corpo, a sua vida. Para encerrar, oferecer por quê? Qual é a razão que me motiva a me oferecer, a me consagrar totalmente a Deus? E Paulo vai usar 3 argumentos aqui. Versos 15 e 16. Veja lá. 15 e 16. Não sabeis... Vamos lá, Romanos 6, 15 e 16. O que ele vai dizer aí? Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? O que Paulo está querendo dizer com isso? Veja lá, no versículo 15, e daí, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei? Sim, da graça, de modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servo para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis, sois servos? O crente deve servir agora a Deus, que o libertou do pecado e da lei. Não somos mais servos o quê? Do pecado. Não podemos mais servir ao pecado. Mas nós temos que servir a Deus, porque nós somos libertos do pecado. Segundo lugar, no versículo 18, 6:18, o que ele diz? Uma vez libertados do pecado, fostes feitos o quê? Houve uma mudança de senhor, mas houve uma mudança agora de identidade. Você não é mais o quê? Escravo do pecado, mas você agora é servo da... Mudou a sua identidade, cara. Você não pode mais se dedicar ao pecado no seu corpo, porque você agora é um servo de Deus. Seu corpo é santuário do Espírito Santo. Você tem uma nova identidade, você é uma nova criatura. Irmãos, isso é muito sério. Ser escravo do pecado significa servir ao pecado. Ser servo da justiça significa servir em santidade a Deus. E veja versos 20 e 22, o que ele diz aí? Vamos ler juntos? 20 e 22. Porque quando eres escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça.
naquele tempo, que resultados colhestes? Somente as coisas que agora vos... Porque o fim delas é... Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim o quê? A vida eterna. Você, cara, foi transformado. Você agora é uma nova criatura. Você tem uma nova identidade. Você não é mais escravo do pecado, servo do pecado, para você se consagrar ao pecado. Mas agora você tem que se consagrar a Deus. E você que é crente agora, quando você olhar para aquela vida do seu passado de pecado, você vai ficar com vergonha. Porque aquilo que lá era motivo de alegria, de orgulho, agora é motivo de vergonha. De vergonha. Quando você não era crente, você pegava todos, você era o Dom Juan. Agora você é um marido fiel, né? Dedicado, marido de uma só mulher. Marido de uma só mulher. Deus transformou a sua vida. Deus lhe deu uma família, Deus lhe deu uma casa, uma esposa, filhos. Você tem que entender isso. Mas o que é mais interessante, houve mudança de Senhor, houve mudança de identidade e serviço, mas houve mudança também de recompensa. Recompensa. Vamos ler juntos Romanos 6, 23. O que diz? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é em Cristo Jesus. Veja bem, pecado, salário, morte. Era a recompensa que você tinha antes de Cristo. Mas agora, em Cristo Jesus, você tem o quê? A vida eterna. A vida eterna. Isso é tão bonito. Tão bonito, irmãos. A frase salário do pecado significa salário pago pelo pecado. Isso significa aquilo que a pessoa recebe merecidamente pelo pecado. Então veja bem, tudo aquilo que nós pecamos, e a Bíblia diz, o vosso pecado vos achará. O pecado paga o salário. Mas o contraste da vida com Deus é muito bonito. Porque o dom gratuito de Deus é o quê? A vida. Você não merece, mas Deus lhe dá. É graça. É misericórdia. Porque Deus sabe que você não tem forças. Se não for pelo Espírito Santo, se não for pela graça de Deus, você não tem o que? A vida eterna. Por isso a santificação também é pela graça. É pela graça. E aí, irmãos, em síntese, podemos dizer, qual é o valor do dom da vida eterna? Antes, escravidão. E agora o quê? Liberdade. Antes, escravos do pecado. Agora, servos de Deus. Antes, vício. E agora, santidade. Antes, vergonha. E agora o quê? Paz. Tranquilidade. Antes, morte. Mas agora o quê? Vida eterna. Então, irmãos, essa é a teologia que Paulo coloca aqui sobre a necessidade da santificação. Nós não podemos viver sem uma busca pela santificação. Se pastor, eu não estou crescendo muito, não, meu irmão, cresça pelo menos 1 milímetro, mas cresça, desgraçado. Nós temos que crescer. Assim, tem pecado que a gente tem que vencer. Tem os pecados que a gente tem que vencer. A gente vai vencendo. Deus vai dando graça. Agora, você não pode simplesmente dizer para Deus, Senhor, a carne é fraca. Eu não aguento. Tudo bem, a carne é fraca? Tudo bem, mas você agora não é mais escravo do pecado. Eu botei o Espírito Santo dentro de você. Não tem desculpa.
Porque se Deus pedisse uma coisa e não nos capacitasse, mas Deus opera em nós o querer e o realizar. Ele vai nos dar graça. E a gente vai vencer. Ele vai nos conduzir o quê? Em triunfo. Agora, nós temos que depender dele. Não por força, nem por, mas pelo meu Espírito. E aí você tem que entender, Senhor, eu não aguento isso aí não. Eu não aguento. Mas tudo posso naquele que me fortalece. Eu não sei a luta que você tem contra o pecado. Cada um aqui tem o seu calcanhar de Aquiles, né? Cada um. Eu era pastor em Olinda. Eu sempre conto essa história aqui, de 1988 a 1995. E tinha uns irmãos tão consagrados na igreja que queriam evangelizar no carnaval. E eu dizia, eu não vou, meu irmão. Porque se aquela banda de frevo passar, e aquela mulher bonita, tudo pelada passando, eu vou atrás. Eu não aguento. Eu não aguento. E a Bíblia diz, não vos exponhais ao pecado. Tem lugar que você não pode ir. Tem companhia que não serve para você. Não pode. Não pode. Tá certo? Vai dormir, meu irmão. Não saia. Se você sair, não tem nenhum santo aqui. Se você for para a balada, você não vai dançar com sua avó. Você não vai. Você não vai dançar com mulher feia. Você vai para um ambiente que tudo vai pressionar você para o quê? Para pecar. E você não aguenta. Não existe ninguém forte diante do pecado, se não for o quê? A graça de Deus. A graça de Deus. Mas louvado seja o Senhor, porque nós mudamos de Senhor, né? Nós mudamos de serviço, e nós mudamos o quê? De identidade, e nós mudamos também de recompensa. Amém?